Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Quem for entrando vai me dando um oi, vai me dizendo se está dando para me ouvir bem. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho que é dúvida aí para muitos colegas, né? Que é a questão de precificação de consulta, como colocar aí o valor da consulta, como é que a gente decide qual vai ser o valor da nossa consulta, né? E se pode dar desconto, como que a gente faz para dar desconto, se deve dar desconto. Se entrar alguém do nosso que já fez o curso presencial, depois me dá um toque aí, que aí esses vão saber que eu não sou muito a favor do desconto, né? Mas eu vou procurar hoje mostrar para vocês alguns argumentos, né, sobre esse tema para ajudá-los então a definir isso na clínica, né, no consultório de vocês, tá? É engraçado isso, porque quando a gente conversa com alguns colegas, a gente pergunta assim, né? Como que você faz para definir o valor da sua consulta e tal? E vários colegas, assim, até colegas mais velhos, que já têm uma carreira mais antiga, assim, costumam fazer uma pesquisa de preço na região, saber quanto é que a concorrência está cobrando, e eles decidem baseado nisso, né? Então, essa não é a melhor forma, tá? Não que a gente vai ignorar o que está acontecendo no mercado da medicina na nossa região, na nossa cidade. É importante a gente saber mais ou menos quanto que os colegas cobram, mas não é assim que a gente faz essa conta. E aí é que entra a questão, gente. Então, assim, pra gente definir preço de consulta, a gente tem que fazer conta, tá? E isso só por aí já desagrada metade da nossa audiência, né? Porque a maior parte dos médicos não gosta muito de fazer conta. Mas é bem importante. Então, assim, o valor da nossa consulta, o preço dela, a gente vai definir. Primeira coisa, a gente tem que saber o nosso custo total, né? Quais os gastos que a gente tem ao longo do mês. E aí, dentro desse custo total estão os custos fixos, por exemplo, aluguel, por exemplo, salário da sua secretária. Estão os custos variáveis, por exemplo, assim, quanto que você gasta de papelaria no seu consultório, de gráfica, de insumos, né? Então, por exemplo, café, da sala de espera, chá, produtos de limpeza, coisas do tipo. E os custos extraordinários, né? Sempre que eu vou falar de custo extraordinário, eu me lembro de uma situação que eu vivi. Os colegas da região já sabem, né? Uma vez aconteceu um acidente, né? Uma paciente entrou com o carro, a minha clínica é no térreo, ela entrou com o carro dentro da clínica, quebrou a parede da frente, a porta. Então é um custo extraordinário daquele mês. Eu não tenho que trocar a porta e a parede todo mês. Mas enfim, isso tem que estar meio que previsto nos nossos custos fixos mensais, né? Então, a conta do preço vai ser o custo fixo, o custo total mensal, então o custo fixo, variável, extraordinário, dividido pelo número de atendimentos que a gente faz ao mês naquela clínica, tá? Então, é uma conta. É importante a gente considerar também aí nos custos, né, a questão dos impostos e a questão do retrabalho. Então, dependendo da especialidade que você tem, deixa eu pensar, por exemplo, a dermato, né? Você vai fazer um botox e em 15 dias a paciente vai vir para reavaliação. Então, tem uma possibilidade de, nessa reavaliação, você usar mais botox, né? Que é um produto que você paga. Então, você já tem que considerar, né, um valor proporcional aí da média de quanto você faz no retrabalho, de quanto você gasta para aquele retrabalho, para daí, então, poder embutir isso no seu custo fixo total mensal, tá? Então, é o custo total mensal sobre o número de atendimentos por mês. Então, vamos supor que você tem um custo total mensal no seu consultório, na sua clínica de 10 mil. E você atende 100 pacientes naquela clínica, então vai ser 10 mil dividido por 100, vai dar 100. E isso é para ficar no 0 a 0. Então, se você cobrasse 100, estaria pago os seus custos, sem lucro. Então, em cima desse 100 é que você vai definir quanto de lucro você vai ter, né? E aí sim, acho que é legal tentar ver na região qual que é a média que se cobra, para você não ficar muito abaixo, porque os colegas tendem a ver de uma maneira como inadequada isso, né? Como se você estivesse barganhando demais o preço normal do mercado, da sua especialidade. E também não é legal ficar muito acima, a menos que você seja realmente super especializado ou tenha muito diferencial quando comparado com os seus colegas, tá? Então, essa é a primeira questão, para definir o preço. Quem que tá aí assistindo que definia o preço só consultando os colegas, só sabendo quanto que cobra na região, coloca aí para mim nos comentários, bota um eu aí.
E aproveita esse domingo à noite, agora que tá mais tranquilo, para fazer um ensaio mental mesmo, nem que seja para anotar no bloco de notas aí do seu celular, mais ou menos o seu custo total, mais ou menos quantos pacientes você atende, para ver então se o preço da sua consulta condiz aí com as suas necessidades e os seus ideais, né, de lucro por consulta ou por procedimento, né? Aqui o Everson tá me ajudando, complementando aqui, ó. Procurar comparar com uma clínica compatível. Não todos da especialidade, exatamente. Até porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem as clínicas populares, né? Elas cobram um valor muito inferior, porque elas tendem a oferecer, em termos de estrutura, algo bem inferior quando comparado a uma clínica com uma estrutura grande, com uma estrutura uma política, assim, de cuidado do paciente, de oferecer várias coisas em sala de espera, de ter vários profissionais para atuar ali dentro. Então, realmente, comparar sempre que a gente fala em comparação, é sempre com coisas muito parecidas, né? Comparar coisas muito diferentes, é claro que vai ser uma comparação pífia, então tomar esse cuidado. E aí, gente, eu não sei se vocês viram nos stories, eu compartilhei a dúvida que uma colega me mandou. Na realidade, ela falou que estava achando legal os conteúdos, porque ela tinha algumas dificuldades, principalmente com relação a dizer não para os pacientes na hora de pedirem um desconto, ou de manter vários retornos, né? Atender 2, 3 vezes como retorno, ao invés de cobrar uma nova consulta. Isso acontece com vocês também? Comigo acontecia bastante, né? E ao longo do tempo eu fui estudando então um pouco sobre essas questões de gestão. E eu acho que o grande segredo para você aprender a dizer não também é você saber de fato quanto você gasta para atender o paciente. Como na medicina circula dinheiro, às vezes a gente tem a falsa sensação que tá ganhando bem, porque o dinheiro entra, né? Tem sempre, todo dia que você atende, tem um paciente que paga em dinheiro, então você sai com dinheiro no bolso ou você vê entrando lá na tua conta, né? O que não quer dizer que isso é lucro, tá? Então, a gente tem que diferenciar essa questão, né? Fazer essa conta mesmo de quanto custa cada consulta, quanto custa para você cada procedimento ou cada consulta. Porque eu acho que às vezes a gente diz que sim também porque a gente não tem uma real noção de quanto a gente está abrindo mão de dinheiro na hora que a gente diz sim para um paciente que está pedindo um desconto grande, né? Então, assim, a margem de lucro mínima deve ser 20%, a maior parte dos colegas tenta colocar pelo menos 40%, né? E eu acho que a gente tem que realmente sentar e fazer conta, tá? Agora eu queria só fazer um comentário com vocês, que assim, eu particularmente sou contra, né, essa questão do desconto, mas estou aberta aí às opiniões de vocês, vão comentando as experiências que vocês já tiveram, acho que é legal. Mas eu particularmente sou contra e eu vou explicar pra vocês por quê, tá? Quando você dá o desconto pro paciente, basicamente você tá tirando do seu lucro, né? É dessa margem que você colocou como seu ideal de lucro. Por quê? Porque quando o paciente, sei lá, sua consulta é R$300 e você resolve fazer 250, o teu aluguel não vai baixar porque você deu R$50 de desconto. A taxa de cartão não vai ser menor porque você é boa pessoa e tá dando desconto. Se você tem insumos para fazer o seu procedimento, né? Por exemplo, anestésico, botox, luva, taxa de sala, nada disso vai ser mais barato porque você resolveu dar desconto para aquele paciente. Então, esse dinheiro, né? Esses R$50 ou 10%, 50%, 20%, ele vai sair da sua margem de lucro. Você tá abrindo mão realmente de um dinheiro que era só para você, né? Não exatamente das questões da clínica, tá? Então, assim, existem umas tabelas, assim, o legal é que cada um faça a sua, baseado nos valores que tem no seu consultório, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Se a sua margem de lucro, ela for 40%, então você definiu lá o preço da sua consulta e botou 40% em cima do 100 ali, que eu dei como exemplo, né? Que vai ser a sua margem de lucro. Se você der desconto de 10%, por exemplo, você vai precisar, só para vocês terem ideia, eu achei esse dado bem chocante quando eu vi pela primeira vez. Vocês vão precisar trabalhar 33% a mais, né? Fazer essa venda 33% a mais para ter a mesma margem de lucro. Então, se você faz 6 procedimentos, né, dos seus, sei lá, se é endoscopia, se é botox, e você dá um desconto de 10%, você teria que fazer 8 ao invés de 6. Então, você vai ter que aumentar no volume de pacientes para poder ter o mesmo lucro. Nesse exemplo que eu dei, vamos pensar que ao invés de 6, né, e você precisaria fazer 8, porque você deu desconto, você não conseguiu 8 pacientes, você conseguiu 7. Você vai estar trabalhando mais e vai estar lucrando menos,
né? Que é exatamente o que a gente não quer na gestão do consultório. Não é justo, né? Então, assim, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão do desconto, porque a gente perde um pouco a noção de onde é que tá indo o dinheiro. E aí, quando vem o fim do mês, o repasse do consultório da clínica, vem a frustração, né? Puxa, achei que eu tinha faturado mais, o que será que tá acontecendo? E às vezes fica tentando investir em outras coisas e não se dá conta que é o próprio hábito de dar desconto que tá sendo um tiro no pé, tá? Então, observem um pouco isso aí, né? Se você fosse mais ousado, ao invés de dar 10%, você tivesse dado 20%, você teria que aumentar em 100% o volume de atendimento, tá? Então, assim, para aumentar 100% o volume de pacientes, né? Se você atende 100 e você vai dar 20% de desconto, para isso você teria que atender 200, eu te faço a pergunta, você tem horário para 200 pacientes ao invés de 100? Você tem capacidade de dobrar o tempo disponível que você tem ali no consultório para poder ter o mesmo lucro? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A maior parte dos médicos tem outras atividades em outros locais também, né? Então, bastante cuidado. E isso que a gente tá falando de 10, 20% de desconto, né, gente? A gente não tá falando de valor absoluto, a gente tá falando de percentual, tá? Eu sei que esse assunto, quando a gente começa a falar de dinheiro, percentual, matemática, né, vai dando um nó nas nossas ideias. Mas prestem bastante atenção, façam aí as contas baseadas nos valores de vocês, porque é bem assustador quando a gente se dá conta disso, tá? E assim, eu não sou muito a favor do desconto, né? Eu já comentei aí com alguns dos nossos alunos, não sei se tem alunos do nosso curso presencial aí, mas por vários motivos. Então, assim, primeiro é esse que eu comentei com vocês, compromete então o lucro, né? Você pode tentar aumentar a margem de lucro na hora da precificação, para poder dar desconto, né? Algumas pessoas trabalham mais no interior, me falam às vezes assim, Andréia, mas na minha cidade tem que dar desconto, todo médico dá desconto. Bom, se você já prevê e você quer manter o hábito de dar desconto no teu consultório, você já tem que inserir, então, esse valor, mais ou menos, de desconto que você costuma dar no seu preço, né? Que é uma coisa que, normalmente, a gente fica muito brabo, que é a questão da Black Friday, né? Que tem 50% de desconto, mas, na realidade, esse desconto já foi inserido antes, mas é a forma de você não sair no prejuízo, digamos assim, tá? Existe uma questão aí também de credibilidade. Então, assim, essa questão de pedir desconto, ela é bem cultural nossa, né? E eu acho que pega um pouco mal, assim, porque o paciente, ele tende a pensar isso de você, né? Ele tende a pensar, nossa, se ela deu 50, 100 reais de desconto, é porque ela pode. Então, ela tem margem de dinheiro, de lucro ali pra dar. Então, se assim ela já lucra, imagina quanto que ela não lucra quando ninguém pede desconto. Ai, que dinheirista que é essa médica. Então, tem infelizmente, esse tipo de pensamento, né, por parte dos nossos pacientes. Uma outra questão, assim, que eu penso em termos de credibilidade é que o profissional que é diferenciado e que ele sabe por que ele cobra aquele valor, ele confia na qualidade do atendimento dele, na qualidade do serviço que ele presta naquela clínica, do ambiente que ele proporciona para os pacientes, da segurança, tudo, né, que a gente gasta no consultório para fazer o melhor pelo paciente, o profissional que tem essa confiança, ele não gosta de dar desconto, né, e aí paga quem pode, quem não pode procura outro. Mas eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa que eu acho que tem que ficar assim na cabeça, né? Vocês querem que os pacientes procurem vocês porque vocês são os mais baratos ou porque vocês são os melhores naquilo que vocês fazem, né? Então, assim, não acho que vocês têm que colocar preços exorbitantes, mas eu acho que precisa pensar no que é justo. Se você faz um serviço diferenciado, você tem uma especialização que não é todo mundo que tem, você vive se atualizando, você investe no seu consultório, na qualidade dos produtos que você administra nos seus pacientes, é justo que você cobre um valor por isso, né? Ah, mas tem quem faça mais barato. Sempre vai ter, né? Agora, se a qualidade vai ser a mesma, provavelmente não. E é engraçado porque a gente tem a impressão que os pacientes vão fugir, mas na realidade os pacientes falam isso como uma coisa boa, né? Ah, eu vou na doutora fulana, eu pago não sei quanto no tratamento dela, mais não sei quanto nos remédios manipulados, mais não sei quanto de não sei o quê, mas nossa, vale a pena. Por quê? Porque ele percebe que é resolutivo, então existe valor agregado ali. E é isso que a gente tem que tentar fazer, né? Que o nosso paciente, ao invés de ficar pedindo desconto e questionar o valor, ele entenda porque ele paga um valor a mais, né? Esses dias eu ainda ouvi de uma paciente assim, eu já fui num psiquiatra, mas era de uma clínica X lá, e
nossa, pelo que eu paguei na consulta, eu já imaginei que ia ser ruim, né? Porque é claro que o cara não tava afim de me ouvir. Se eu tivesse ganhando o que ele tava ganhando pra me atender, eu também não ia estar afim de ouvir. Isso a paciente disse, né? Então, veja, ela procurou o mais barato, o mais acessível, porque foi mais fácil para ela naquele momento, mas depois ela acabou tendo que procurar um outro profissional mais diferenciado, que cobra um valor diferenciado, para ter um atendimento diferenciado. Então, essa questão do que é justo, né? O que você considera justo pelo seu trabalho. Eu acho que precisa refletir um pouquinho sobre essa questão, tá? E outra questão aí de credibilidade é que eu acho que assim, na hora que o paciente vai te indicar pra alguém, ele vai acabar falando isso, né? Ah, vai na doutora fulana, ela é ótima, assim, assado. Nossa, eu fiz o botox com ela, eu fiz endoscopia com ela, eu fiz não sei o que com ela. Mas assim, ó, já vou te dar a dica, já vai e insiste com a secretária, que se tu insistir, ela vai te dar não sei quanto de desconto. Então, assim, você vai ficando com essa fama de médico que dá desconto. Então, perante os colegas, perante até os demais pacientes, dá uma impressão de que você faz qualquer negócio para encher tua agenda porque você precisa, né? É diferente do médico renomado que os pacientes vão chegar nele. Então, tem uma questão aí de autoridade que a gente precisa criar, né? Para evitar ter que dar descontos, tá? Algumas vezes também já teve casos de alunas nossas que vieram falar comigo porque fazem a parte de dermatologia e me falaram assim, Andréia, mas pra mim é bom dar um desconto, tipo, dia do Botox. Aí eu dou um desconto fixo pra todas daquele dia, mas aí eu ganho clientes novas. Ok, acho que você tem que ponderar muito qual que é a sua estratégia de consultório, né? Mas, novamente, eu reforço a questão de como você quer ser conhecida, porque a paciente que veio no dia do Botox só porque é mais barato, ela tende a te trocar por alguém que faz mais barato também, né? Então, eu não sei se essa paciente vai ficar. Você vai ter que trabalhar mais naquele dia, vai gastar mais produto, diminuir teu estoque, trabalhar dobrado, talvez para ter a mesma margem de lucro, e talvez não tenha aí o benefício que você espera de fidelizar essa paciente, né? Muito provavelmente ela vai acabar trocando por alguém que faça mais barato em outra clínica que abri recentemente, enfim. E eu acho também uma outra questão ainda, que eu acho que é pior, é que soa como uma falta de prestígio para o paciente que não pede desconto, que paga aquilo que é devido, que paga à vista, enfim, né? Então, é meio que a gente vai acostumando mal os nossos pacientes nessa política de desconto, tá? Então, é uma coisa realmente a ser repensada. E uma outra questão também, que daí eu vejo mais enquanto gestora de clínica, né? Porque eu faço a gestão da minha clínica, que são 11 especialidades, 14 profissionais, gera uma situação de sala de espera também, porque a secretária começa a ter que saber que para um é um valor, para outro é outro. Na hora da cobrança, às vezes tem mais de um paciente no balcão, então o paciente saiu, vamos supor que da dermato que eu falei, dei o exemplo, né? Então vamos supor que tem 2 pacientes que acabaram de sair do consultório, né? Um tá saindo, o outro tá reagendando, ou tá esperando um Uber e ficou ali. E aí um vê que o outro, um pagou 700, o outro pagou 1.000. Eles ouviram a conversa da secretária com o paciente, né? E aí fica aquela sensação, nossa, a médica cobrou mais de mim? Por que ela cobra mais caro de mim? Botox não é Botox? Então, assim, tem muito isso, assim. E aí essa paciente não volta mais. Se ela achar que ela foi lesada ou que ela deixou de ganhar um benefício, foi porque a médica não foi com a cara dela, né? Existem essas fantasias aí por parte dos pacientes e acaba gerando alguns conflitos em sala de espera, porque às vezes esses pacientes vão questionar a sua secretária, né? Ué, mas 500 ou 700, mas não foi assim pro outro? Por que foi assim pra mim? Então, assim, eu sugiro que vocês repensem aí essa questão do desconto. Eu não acho que é uma política que a gente tem que estimular, tá? Já foi uma pergunta também esses dias a questão do parcelamento, o que eu acho de parcelar o valor da consulta ou do procedimento, né? Essa questão de parcelamento é um hábito bem dos brasileiros, assim, né? A gente gosta de parcelar. Não é a melhor estratégia pensando em educação financeira, porque a gente vai juntando um monte de parcela de um monte de coisa, né? Mas é um hábito brasileiro. Então, assim, para quem faz esses procedimentos mais caros, eu acho que é válido, né? Ter a opção do parcelamento. Mas aí você precisa já embutir, quando você precificar a sua consulta, o seu procedimento, embutir no preço aquele valor de juros para parcelamento, né? Quem não está familiarizado, as maquininhas de cartão, elas têm um diferencial no valor de juros de taxa de cartão mensal, se o parcelamento é para um mês só, se é para mais de 3, mais de 6 ou mais de 12.
Então, você já tem que poder embutir isso no preço para manter a sua margem de lucro. Se você esquecer de fazer isso na hora de calcular a sua margem de lucro, você vai estar dando, né, esse valor, esse percentual ali, você vai estar pagando ao invés do paciente estar pagando por aquilo. E é uma vantagem para ele parcelar, né? Então, uma coisa a se pensar, tá? E a questão do desconto à vista eu acho que sempre vale a pena, né? Uma coisa que faz sentido. Tanto para o paciente, porque ele entende por que você está dando desconto. Não, eu não vou pagar a taxa de cartão, então eu quero um desconto. E aí você pode dar mais ou menos o equivalente em desconto à vista, né? E para você é uma vantagem porque o dinheiro já entra na tua conta. Uma vez que o dinheiro está na tua conta, se você é aluno, foi ou será aluno do PowerMed, você vai aprender que você pode trabalhar esse dinheiro, né? Investir ele, colocar em alguma aplicação que renda um pouco. Então, é vantagem a gente ter o dinheiro na mão, além do que saber que vai receber, porque o dinheiro já entrou inteiro. Quando a gente faz essa questão do parcelamento, né? Algumas clínicas trabalham com carnê, coisas assim, eu acho mais complicado, tá? Então, assim, gente, eu não sou a favor da política do desconto. Se vocês têm experiências diferentes com isso, deixa nos comentários ou manda direct depois pra gente, tá? Mas assim, vamos pensar que vocês querem mesmo assim dar. Vocês viram a live, mas não estão convencidos e mesmo assim vocês querem dar desconto. Então, algumas questões aí, algumas regras para vocês observarem. A primeira é essa questão de ser uma regra, tá? Não dá para ser desconto não programado. Ah, o paciente foi lá e pediu, hoje eu dei R$50, pro outro eu dei R$100, para um eu dei 10%. Eu acho que você tem que ter uma previsão, né? Até para poder orientar a tua secretária. Quando alguém pedir desconto, a princípio você vai responder tal coisa, se o paciente insistir, você vai flexibilizar ou não, né? Você tem que treinar a tua secretária sobre isso também. Então, não dá para ser desconto não programado, tem que ter uma regra para isso, tá? Em segundo lugar, gente, se vocês forem dar desconto, como é que é quando a gente vai nas lojas? A gente tem um desconto em percentual, né? Ah, eu quero pagar essa blusa à vista. Ah, à vista tem 10%. Não é assim, eu quero levar essa blusa a R$50, então, de desconto. Cuidado, a gente perde dinheiro com isso. Então, assim, o paciente pediu um desconto, se você der R$50, ou se você disser pra ele que é 10%, que vai dar bem menos que R$50, talvez, né? Você deu o desconto. Então, saciou o pedido dele. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, realmente fazer conta aí, o quanto você vai tolerar e vai querer ceder em termos de desconto. E se for dar, dê em percentual e não em valor absoluto, tá? Preciso também ter uma regra combinada, assim, sobre retorno médico, tá? Que foi a dúvida até da colega que mandou a mensagem pra mim. Então, ela falou, eu acabo fazendo vários retornos porque fico com pena e daí não sei quando que eu acabo aquilo. Eu trabalho 3 vezes o paciente, então o valor dela, pensa, gente, a margem de lucro da consulta dela acaba dividida por 3 horas de trabalho, ela provavelmente não tá ganhando nada com nenhuma dessas consultas, né? Preciso então fazer essas contas aí daquela fórmula que eu dei ali no começo, para não perder dinheiro mesmo, tá? E observar também a regra de retorno dos convênios, né? Alguns convênios têm uma regra fixa. Então, pelo CRM, o CFM, eles entendem que você deve dar retorno quando a queixa for a mesma. Né? A queixa não solucionou ainda e você precisou de um novo encontro com o paciente, ou você pediu o exame e ele veio para trazer, então relacionados ao mesmo momento de consulta. Se é uma outra queixa, você pode sim cobrar uma nova consulta, né? Para alguns convênios você precisa fazer uma justificativa para isso, para outros não. E é legal ter isso combinado, de repente deixar um quadrinho na sala de espera informando o tempo de retorno do convênio, do particular, enfim, como que funcionam as coisas ali na clínica. Eu sempre falo para vocês, o combinado não sai caro, né? Isso torna o processo mais transparente. Então, o paciente vai ouvir da sua secretária essa informação e ele vai ver que isso está disponível em sala de espera para todo mundo ver. Então, é assim para todo mundo. Dá uma ideia, assim, de transparência, de honestidade, né? Existem algumas empresas que trabalham com plano de desconto, então são empresas intermediárias, né? Quem tem o cartão X paga valor de consulta diferenciado naquela clínica. Às vezes é uma ideia, né, de dizer, não, a clínica não trabalha com desconto, o único formato de desconto que a clínica aceita é o cartão do plano tal. Aí vai do paciente querer fazer ou não, né? E o que eu penso também de desconto, gente, eu também faço algumas coisas aí dentro do consultório com pacientes que são carentes, que eu percebo que estão numa situação econômica muito difícil. Mas é justamente por isso que eu acho que a gente não tem que dar desconto de uma maneira geral. O valor da sua consulta é esse, o paciente pode consultar agora ou ele pode guardar, esperar e consultar depois.
E assim, se você cobra o valor inteiro da maior parte dos seus pacientes, quando você atende um paciente carente, você sabe que você pode dar a consulta para ele, se você não quiser cobrar, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? A maior parte paga o valor correto inteiro para que eventualmente você possa fazer essa boa ação aí, né? De tirar, então, o valor integral de uma consulta ou de atender vários retornos, porque você sabe que aquela família não tem condição, né? Eu não sou nem um pouco contra a gente fazer uma boa ação ou tentar ser gentil com as pessoas, mas eu acho que pensando em gestão de consultório, a gente até isso a gente tem que programar. Quantas caridades aí você pode fazer através do teu consultório por mês? Quantas você quer fazer, né? Porque a gente tem esses limites, senão aí depois não fecham as contas e a gente fica sem saber, então, onde é que tá indo isso, né? E até mesmo nessa questão, assim, né? Tem gente que atende em clínica, que atende muito convênio e muitos descontos. E aí, tem alguns colegas que me falam, nossa, tal clínica eu tinha agenda vazia, hoje a minha agenda é cheia e eu ganho a mesma coisa. Isso não é vantagem, né, gente? A sua carga horária tá mantida, até aumentada lá, você está trabalhando mais e ganhando menos por procedimento, por consulta. Não é justo, tá? Então, revisem aí os valores, façam a conta. Eu vou repetir para quem chegou depois, tá? Então, a conta para definir o valor, o preço da sua consulta é o custo total mensal, que inclui o custo fixo, como, por exemplo, o aluguel, o salário da sua secretária, o custo variável, que inclui a papelaria, os insumos de sala de espera, produtos de limpeza para o seu consultório, ações de marketing que você fez naquele mês. E o custo extraordinário, que são coisas eventuais. Então, queimou um computador, entrou com o carro dentro da sua clínica, como aconteceu comigo, teve que fazer uma reforma, né? Tudo isso tem que estar previsto, diluído, então, por atendimento, para você poder fazer esse valor, custo total mensal, dividido pelo número de atendimentos mês que você faz nesse consultório ou nessa clínica. Com isso, você vai saber quanto custa cada consulta, quanto custa em termos realmente de despesas que você tem para organizar o ambiente e receber esse paciente. Nesse valor, você vai acrescentar, então, o que você quer que seja a sua margem de lucro. A consulta, né, o custo da consulta ficou R$100, eu quero botar R$200, então, de lucro para mim por atendimento. Daí você vai colocar, então, que o valor da sua consulta é R$300, por exemplo, tá? E aí, dito isso, baseado nisso, você vai definir se você quer ou não fazer desconto. Eu, particularmente, acho, então, que não é legal, é uma política, a gente acaba acostumando o paciente que o valor nunca é aquele, que sempre dá para baixar um pouco. E acaba, então, perdendo essa visão de autoridade, né? Porque quem tá bem do ponto de vista de autoridade perante os pacientes, que os pacientes reconhecem o seu valor, sabem que você é um profissional diferenciado, que você tem uma formação melhor, ou que o teu atendimento é muito humanizado, ou que dentro da tua consulta você faz todo um planejamento, né? Ele vai entender por que o valor da sua consulta é diferente de outras clínicas, né? Então, acho que o pensamento tem que ser inverso, ao invés de baratear. Eu já ouvi de alguns colegas assim, eu vou tentar atender em menos tempo para poder cobrar menos. E eu acho que o pensamento tem que ser justamente o oposto, né? Eu vou atender o melhor possível para justificar por que eu cobro esse valor. E os pacientes falam isso, né? Eu fui no Nutri, o fulano, nossa, a consulta dele, ele não tinha pressa para me atender, ele fez meu planejamento alimentar na hora, ele fez toda a minha avaliação física. Então, assim, tem consultas e consultas, né? Preços e preços. Então, lembrem-se do que eu comentei com vocês. Os pacientes têm que procurar vocês porque vocês são muito bons naquilo que vocês fazem, ou os melhores naquela área, e não porque você é o mais barato. Porque o mais barato a gente troca, né? Então, hoje é você, daqui a pouco é outro. Se o paciente que está buscando o mais barato, ele vai sempre ter uma outra opção, ainda mais como está o nosso mercado cada vez mais competitivo. Tá, gente? Eu não sei se vocês têm dúvidas, se ficou claro essa questão aí de como definir o preço da consulta. Se vocês tiverem algum comentário, podem colocar aqui. Esse assunto rende, né? Meio polêmico aí de dar desconto. E eu acho que é muito forte essa questão assim de eu cobro quanto meu concorrente cobra. Mas o custo do consultório da clínica é diferente de cada um, né? Então acho que é legal a gente estar mais ou menos na média aí do que os concorrentes ou as pessoas da mesma especialidade de uma mesma cidade cobram, mas não tem problema você cobrar um pouco a mais se você tem, né? Se você oferece um pouco a mais, tá? Acho que isso é bem importante de ficar claro. Quem for tendo dúvida ou comentário, me manda por aqui. Se lembrarem depois de alguma coisa, me mandem por direct, nos mandem aqui.
E a gente vai fazer agora uma sequência de lives. Todo dia vai ter live. Então, se tem algum outro assunto também que vocês queiram ver, que não tem no nosso feed aí, que vocês não acharam nem aqui no feed, nem no canal do YouTube, mandem de sugestão, tá? Quem sabe a gente não aproveita aí a sua dúvida para então esclarecer e fazer uma live sobre esse assunto. Certo, gente? Obrigada aí quem ficou conosco agora à noite. Uma boa semana a todos e nos vemos então no próximo vídeo. Até! Tchau!